qual que é o trabalho que tu desenvolve, então, à frente da Prefeitura Municipal como fiscal? Quais são as atuações tuas aí? Bom, eu atuo praticamente fiscalizando, então, as empresas que têm potencial poluidor, né, que são licenciadas pelo município, atendo também denúncias variadas referente a maus tratos animais, a corte de vegetação, pessoas físicas e empreendimentos, né, que possam estar causando lesando o meio ambiente de alguma forma pelos seus atos, pelas suas práticas diárias. Tu é a única fiscal na prefeitura nessa área ambiental ou tem mais? Sou a única e foi a primeira, né, nessa área de fiscalização ambiental. Há quanto tempo tu desenvolve esse trabalho? Já faz um ano. Agora em maio fez um ano de fiscalização ambiental. Então até o ano anterior, até o ano passado, não existia essa função, esse profissional? Especificamente para a fiscalização do meio ambiente, não. Tem fiscais que fazem a fiscalização do município, mas em algumas situações mais urgentes eles atuavam. Antes, relacionados aos licenciamentos e crimes, infrações referente ao meio ambiente, ninguém ainda estava atuando. E qual que é a necessidade? Afinal de contas, foi criado um cargo justamente para essa área. A demanda realmente justifica? Existe bastante demanda no nosso município? Existe. Atualmente, bastante, né? Depois que o pessoal começou a conhecer que havia fiscalização, começaram a procurar, a demanda tem crescendo bastante. Precisamos da fiscalização, uma vez que o município tem autonomia para licenciar os empreendimentos aqui que são potencialmente poluidores. Então, uma vez que nós licenciamos, precisamos também ter uma pessoa específica para fazer esse tipo de fiscalização, para ver se realmente esses empreendimentos estão não só adequados, né, mas estão cumprindo o que está estabelecido para eles como licenciamento. Quais são os principais requisitos, enfim, para um licenciamento? Vai depender da atividade, né? Cada atividade tem os seus pré-requisitos, mas basicamente eles têm que procurar contratar um técnico que seja da área ambiental, pode ser agrônomo, técnico meio ambiente, engenheiros, né? E apresentar o requerimento na prefeitura. Então, depois desse requerimento, nossa equipe ambiental, né, de licenciamento faz a vistoria e quando há algum problema também é comunicado para que eu vá e analise a situação, né, se ela está realmente com problemas. Mas, geralmente, a gente procura solicitar as adequações, né, para regularizar a situação deles. E quais são as principais atividades que vocês têm um foco mais, por assim dizer, mais permanente, aí, mais direto? Atualmente, nós estamos tentando conscientizar a população na questão dos resíduos, né? A coleta de lixo doméstico urbano, porque nós fizemos um folheto para datas com horários de coleta, mas ainda a gente tem percebido que as pessoas acabam dispondo o lixo deles, os resíduos, fora desses horários de coleta, o que acaba poluindo visualmente, né, a paisagem, e não só nessa situação, também as pessoas estão dispondo os resíduos, às vezes, em beira de arroio, no mato, né, em locais inapropriados, sendo que a prefeitura disponibiliza esse serviço para coleta, mas mesmo assim as pessoas ainda não se conscientizaram de que devem fazer o uso desse serviço em vez de ficar contaminando, né, dependendo do resíduo que ele está liberando próximo de um arroio, ele está contaminando o solo, pode estar contaminando a água, né. Um dos rios que, inclusive, teve uma reportagem dias atrás e estão entre os mais poluídos do estado é o Caí. Claro, acho que não na região pelo qual ele passa em Nova Petrópolis, não no trecho que passa na divisa entre Nova Petrópolis e Caxias do Sul, mas onde ele abastece várias outras cidades, a situação dele é dramática, né? Realmente é quase um rio sem vida. Mas o que nós, mesmo que não utilizemos ainda a água do Rio Caí para o consumo, e isso muito provavelmente será utilizado no futuro, afinal de contas, temos o Arroio Santa Isabel, que tem a sua capacidade limitada, o próprio nome diz, é um arroio. O que nós podemos fazer para preservar esse rio e essa conscientização que tu falou, justamente, às vezes as pessoas deixarem lixos que vão contaminar o arroio que vai desaguar no Caí, né? Primeiramente, assim, nós temos que preservar a mata ciliar, que é o tipo de vegetação que nasce nas bordas, né, dos arroios. Não colocar estrebarias, criações de animais próximos às margens também para evitar essa contaminação.
Resíduos, qualquer tipo de resíduo de lixo, também não deixar nas beiras, não jogar para os arroios. Esses são os primeiros passos básicos para que a gente evite esse tipo de contaminação, né? Então, também o Código Florestal Brasileiro, ele determina uma distância mínima que a gente tem que ficar desses cursos d'água, né? E também procurar manter, que no caso aqui, nossos cursos d'água não são superiores muito além de 10 metros de largura. Então, a gente tem que, no mínimo, 30 metros de distância para qualquer alguma atividade próxima a arroio, né? O Código Florestal até teve, para assim dizer, reformulações, né? Sim. A questão de alguns anos atrás. Na tua opinião, ele é indicado, está ideal na perspectiva de preservação ambiental e também, por que não dizer, de ser viável a atividade econômica, que temos muito predominante aqui no nosso município, que é a agricultura familiar, né? Uhum. Ele facilitou, ajudou em partes a agricultura, né? Porque a questão, principalmente relacionada para nós aqui no município, que a gente tem bastante nascente, cursos d'água, arroios, algumas pessoas a realidade é complicada para eles, porque acaba deixando uma parte da sua área indisponível para uso, né? Ela não pode ser utilizada. Para o meio ambiente, isso é bom. As pessoas têm que pensar que a água hoje, nós aqui temos, claro, água em abundância, né? Mas no futuro não se sabe como que vai ser, né? Então, se a gente começar fazendo essas pequenas ações de preservação da água, futuramente acredito que a gente ainda terá água disponível, né, e potável para nós. Pro agricultor, em algumas partes ela facilitou, né? Mas sem prejudicar o meio ambiente. Sem prejudicar o meio ambiente. Mas tem algumas coisas que ele traz também responsabilidades maiores para o agricultor que antes ele não tinha. Então, isso é uma coisa que a gente discute bastante em campo, né? Mas eles estão aprendendo e estão sabendo lidar com isso. Quais seriam essas responsabilidades, as principais? Um exemplo para citar para o nosso... A questão da distância é a primeira, né? Quando eles ficam com uma área que eles não podem fazer o uso, que é essa margem que eles têm que preservar de 30 metros, né? A questão de herbicidas, às vezes, também, porque eles tinham plantações muito próximas a esses cursos d'água, então essa utilização de herbicidas também contamina o solo e contamina a água. Eu acho que esses são os principais, assim, que tá atrapalhando um pouco o pessoal. Quando querem também fazer uma construção nova, então não há possibilidade de fazer. Claro que algumas situações a gente analisa bem, passa, revê se é possível ou não, mas não estando estando fora, né, do que estabelece a lei, a gente, pelo menos por nível de município, não tem como fazer essa autorização. E isso é o que às vezes atrava um pouco eles, mas dependendo a gente encaminha para o Estado ou para o próximo órgão, né, superior, né, outra esfera, para verificar qual é a possibilidade. Quando a pessoa só tem aquela área, né, que não tem outra área e precisa, então, para a subsistência da família, né? Muito bem. O licenciamento ambiental, ele continua ainda municipalizado? Continua municipalizado, sim. O que é realizado a nível de prefeitura municipal que antes teria que se procurar outros órgãos estaduais? Deixa eu ver. Atualmente, incluiu alguns restaurantes, hotéis. Ano passado teve uma revisão da lei que estabelece quais as atividades que são licenciadas pelo município. Ela ampliou, ela deu mais abertura para o município, então, fazer esse licenciamento. Praticamente todas as atividades, elas estão sendo licenciadas pelo município. Somente as de grande impacto, né, que estão sendo direcionadas para o Estado. Quando tu falas de grande impacto, seria, por exemplo, que uma indústria? Indústrias, fábricas. A instalação da indústria, por exemplo? É que vai depender do tamanho da indústria, da capacidade, né, e do que ela vai produzir. Então, nesse sentido, quando ela tem um potencial poluidor maior, né, ela é direcionada para o Estado ou então, até mesmo a nível federal. E as agroindústrias? As agroindústrias estão licenciadas pelo município, se eu não me engano. Pelo município. Mas, claro, isso tudo varia. Nós não temos como afirmar certas coisas porque é conforme a capacidade de cada uma, né? Tem que analisar o projeto, enfim, com a capacidade poluidora, se vai efetivamente poluir ou existe um risco maior de poluição ao meio ambiente, enfim, e daí vai se destinar ao órgão competente, se a prefeitura assim for,
faça Isso. ali, senão, no caso, quais são os órgãos que são orientados aí, que devem? É a FEPAM ou IBAMA, né? IBAMA. Ministério do Meio Ambiente. Mas, geralmente, quando não é no município, é pela FEPAM, que é o órgão licenciador do Estado. Muito bem. O teu trabalho, no sentido de fiscalizar as questões relacionadas ao meio ambiente, ele tem sido bem aceito, já que é um ano, pela tua avaliação da comunidade, desse trabalho que é realizado, a fiscalização? Tem sido bem aceito. Eu geralmente procuro trabalhar com a educação, né? Converso, explico, procuro entender o que levou, digamos, o infrator a cometer esse ato, né? E a gente, conversando, entende que às vezes as pessoas não têm muito conhecimento e como é uma atividade nova também no município, né? Eles não estão muito preparados para isso. Então, eu entendo a situação, converso e tem sido bem aceito, assim. Tanto é que nos últimos meses tem sido bem procurado, as pessoas vêm atrás para ver o que nós podemos fazer para ajudar, né? Para melhorar isso. E quais são as infrações mais recorrentes aí que tu percebeu nesse ano? Ultimamente é falta de licenciamento de alguns empreendimentos, a questão dos lixos depositados em arroio ou no mato sem a disposição correta, né? Também a questão de maus tratos aos animais, cachorros principalmente. Na próxima sexta-feira vamos bater um papo aqui com a Associação Focinho Amigo, é uma ONG. Sim. E, aliás, a gente está repercutindo no site, portalnossaterra.com, uma denúncia confirmada pela ONG Focinho Amigo de maus tratos a animais. E realmente de fato é um crime ambiental, inclusive, né? Sim, ela consta na lei de crimes ambientais. Maus tratos, prática de maus tratos a animais é crime ambiental. Tem punição? Tem punição e tem pena de detenção, inclusive. Detenção, inclusive. Isso. Tu acha que falta conscientização das pessoas nesse sentido? Aí Nova Petrópolis tem bastante casos aí de maus tratos e abandono, principalmente, eu acho. Tem bastante caso de maus tratos, sim. Conversando assim, as pessoas dizem, mas eu sei como cuidar de um cachorro. Mas o que a gente vê no dia a dia não é bem isso. Os animais ficam expostos às diversas variações climáticas, sol, chuva, vento, falta de alimento, falta de água. São cuidados básicos mínimos que tu tens para fornecer, quem tem um animalzinho deve fornecer, e que a gente vê no dia a dia que não tem esses cuidados. A higiene dos animais também, né? Então, eles às vezes acabam ficando presos numa corrente grossa, num lugar sombrio, frio, sem abrigo, sem comida e sem água. Realmente é um problema, né? É uma questão de respeito, inclusive, com os animais, sim, né? Parte desse pressuposto aí de que a partir do momento que tu acolhes um animal, né? Seja da forma que for, sob forma de adoção, seja adquiriu, comprou um cãozinho, um filhote, né? Sim. E quer tê-lo na sua casa, é preciso ter respeito, principalmente ter a consciência de que pode tê-lo lá. E a partir do momento que acolheu esse animal, eu acho que ele faz parte da família. Tem gente que até, eu sou um pouco crítico na questão de humanizar os animais. Sim. Eu acho que o exagero, tudo que é exagero é ruim, né? O excesso de apego ao animal, eu entendo que ser humano é ser humano, animal irracional é animal irracional. Cada um deve ser tratado de acordo com a sua especificidade, mas ambos com respeito. Claro. Eu sou daquela ideia, eu sei que tem pessoas que divergem da minha opinião, mas cada um tem a sua, e eu acho que, e eu vou pedir a tua também em relação a essa situação, eu sou meio contrário àquela pessoa, aquela condição das pessoas acharem que é filho ou é um ente familiar como é o irmão, enfim, mas também sou muito crítico e condeno aquelas pessoas que praticam maus tratos aos animais, ou muitas vezes, pior de tudo, acho que é o seguinte, é quando a pessoa pega, e já aconteceu, inclusive a Associação Focinho Amigo já, numa entrevista anterior aqui, já revelou esse fato. Já teve pessoas que adotaram um cãozinho e depois maltrataram ele, abandonaram Sim. ele. Olha o absurdo da situação, né? Qual que é a tua opinião sobre essa questão que eu comentei sobre essa polêmica aí de humanizar os animais e também na outra ponta abandoná-los? Eu acho que os extremos nunca é bom, né? Eu gosto muito de animais, sou fã de cachorros, principalmente, não posso negar, eu tenho 5 cachorros e trato eles como se fossem os meus filhos. Mas eu acho, assim, que a partir do momento que tu decide ter um animalzinho contigo, seja um cachorro, um gato ou qualquer espécie de animal, tu tem responsabilidade sobre eles, né?
E o mínimo é que tu dá o que ele precisa. Ele é dependente de ti nessa situação. Então, fornecer comida, água e abrigo é o mínimo quando tu já vai pegar ele. Brincar com ele também, né? Te corresponde, né? Com carinho, com a atenção dele. Então, acho que tu dando já o mínimo, ele já te responde. Então, se tu é aquela pessoa, no meu caso, que trata ele como filhos, né? Eles respondem mais ainda. Percebo outras coisas, às vezes eu comento com meus amigos, digo, olha só o que meu cachorro tá fazendo, parece uma pessoa. É absurdo, as pessoas dão risada às vezes do que eu digo, né? Mas como eu tenho esse tempo, eu dedico esse tempo às vezes para eles também, né? Tu percebe coisas assim, como eles te correspondem também. É preciso ter um tempo, ou se dedicar um tempo para esses animais. Eles precisam desse tempo também, né? Precisam, com certeza. Precisa de um pouco de atenção, sim, do dono. Não só esses cuidados básicos, como essa atenção, né? Precisa também do espaço, dependendo da raça do cão, para gastar as suas energias, né? Afinal de contas, se ele está confinado, um local pequeno, não, está bem alimentado, dou água, de vez em quando dou uma atenção para ele, mas o cão é como o ser humano, precisa gastar energia acumulada muitas vezes. E tem algumas raças, né, que se tornam até agressivas se elas ficarem confinadas. Ficam sim. E a gente já teve casos que eu fui em campo que tinha os animais, tinha 2 cachorros dentro de um canil, que eu acho que eles não saíam nunca, um canil muito pequeno, com pouco local para se movimentar, com uma casinha dividindo os 2, né? E brabos, muito brabos, assim. Então, provavelmente porque eles viviam, pelos relatos de vizinhos, é que eles viviam muito fechado, nunca saíam passear, né? Isso é uma coisa também que tem que ser feita. Eu tenho cachorro, ele fica durante o dia no canil, mas tem que disponibilizar um tempo do teu dia para levar ele dar uma volta, passear. É verdade, faz bem até para a própria pessoa, né? Para ambos, né? Para ambos, faz atividade física, não fica nenhum obeso, porque o cão fica obeso e o dono também, né? Também, os dois, né? É verdade, é uma questão de saúde pública, né? Sim. Muito bem, estou conversando com a fiscal ambiental da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis, a bacharel em Ciências Biológicas, Cássia Alves Hoffmann, falando aí sobre vários assuntos relacionados ao meio ambiente, nesta que é a semana, está sendo promovida várias ações, né? Na semana do meio ambiente. Começou ontem, dia 1º, e prossegue até o próximo dia 5 de junho. Cássia, já ocorreu, e se ocorreu, qual que é a frequência de multas, autuações por conta de danos ao meio ambiente, de situações que vocês perceberam que realmente é preciso ter uma punição mais severa do infrator? Sim, já ocorreu, já temos vários casos de autuações, né? Primeiramente, algumas situações, a advertência verbal, conversamos, né? Se a atitude continua persistindo, então ele é notificado, recebe um auto de notificação para que corrija as suas atitudes, seus atos. E é estabelecido um prazo. Se a pessoa não atendeu, se o empreendedor ou pessoa física não atendeu o que está estabelecido nessa notificação, enfim, tu entende que a pessoa está agindo de má fé. Então, nesse caso, ele é autuado. Dá-se a chance de ele se recuperar. Se a pessoa também, muitas vezes acontece de notificar e o prazo, ou está complicado para ele vem, conversa comigo, conversa com o pessoal da secretaria, né? Nós, então, concedemos um novo prazo para que essa pessoa se entre com as adequações necessárias do seu empreendimento. E assim a gente evita, né, uma autuação que seria a última penalidade que nós aplicamos, mas já teve vários casos que tivemos que aplicar as autuações, sim. Qual que é o trabalho, ou de que forma há uma ligação do trabalho de vocês, por exemplo, com a inspetoria veterinária, né, que também faz a fiscalização de abatedouros, por exemplo? Sim. A inspetoria a gente trabalha geralmente quando é relacionada a criadores de animais, criadores de aves, né, suinocultores, bovinos. Então, todos esses criadores nós atuamos junto. Neste ano nós tivemos, o primeiro trabalho que nós realizamos junto com a inspetoria foi relacionado a um criador de suínos, que lá, então, pela parte ambiental, ele foi autuado, né, por contaminação de solo, por maus tratos aos animais,
falta de licenciamento, instalações inadequadas, isso pelo município, né? Então, teve a parte também da Inspetoria da Fiscal Agropecuária, que também atuou em outras situações. Que resultou numa multa de mais de R$100 mil, porque ele estava abatendo porcos que já tinham morrido, né? E não se descobriu qual era, pelo menos até aquele momento, a causa do óbito, e esses porcos estavam virando linguiça. Linguiça. Imagina só, para o consumo humano depois, que poderia causar, né, no mínimo, a dor de barriga. Não só isso, né, a questão dos suínos que foram, não se sabe qual foi a causa da morte, abate, né, que é em local totalmente inadequado, sem condições sanitárias mínimas exigidas, e o local, assim, total, não só onde era o abate, mas a criação era muito sujo, era totalmente fora do mínimo que se exige para uma criação. Então, pessoas que, porventura, pretendem promover o abate de animais, ou sei lá, ou querem fazer, dar um upgrade aí na sua propriedade, quem sabe, né, evoluir aí para uma agroindústria, precisam e devem inicialmente procurar a vocês, até para ter orientação melhor de como proceder antes de qualquer outra situação, ou qual que é a orientação nesse caso? Exatamente, o que nós orientamos é a primeira coisa, entre em contato com a Secretaria do Meio Ambiente na Prefeitura, se informe do que precisa, se precisar nós vamos lá, damos uma olhada, verificamos, orientamos, né, indicamos também, tem uma lista de profissionais que podemos indicar que trabalham ali apresentando projetos para a Prefeitura para, então, adequar sua situação, para licenciar o seu empreendimento, a sua criação, né. Não criem, né, não façam criações clandestinas sem licenciamento, né, sem instalações adequadas, porque isso vai causar transtornos futuramente para quem está fazendo isso, né? A gente cada vez mais tem pessoas vindo denunciar essas atividades e nós estamos indo a campo e constatando que realmente tem situações que nós notificamos, mas tem situações que não tem como tu dar um prazo só para se adequar. Ela realmente já vai ser autuada e vai ter que fazer as adequações. Porque então, a situação é grave. Porque a situação é bem grave. É verdade. Eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência, né? Nesse caso específico, olha, consumidores poderiam, né, consumir aí linguiças, né? Na época disse que talvez ia comercializar em Gramado, mas independentemente de onde for comercializado, o fato é que é um desrespeito com o consumidor, né? Com certeza. Afinal de contas pode trazer doenças, né? Inclusive aí comprometer a saúde e colocar até a imagem, não somente daquela empresa, mas se não descobrir qual é a procedência, né? A imagem de outras empresas que têm um trabalho sério, né? Em discussão, né, sob suspeita. Então, realmente, acho que o trabalho de vocês é muito importante nesse sentido, afinal de contas, estamos falando aí sobre alimento, aquilo que consumimos, né, para a gente viver bem, e não podemos consumir alimentos como esses, que foi um caso muito emblemático, já foi uma bomba que tu pegou no início do teu trabalho, né? Sim, sim. Acho que dos últimos registros que a gente tem, como o Jornal Nossa Terra e Rádio Inova, o mais grave acho que foi esse que aconteceu no nosso município, e realmente a punição aí foi severa, e até agora não retornou à atividade, né? Não, ele ainda está, o processo administrativo ainda está em análise, né? Mas ele está suspenso para movimento de leitões, que ele era um criador de leitões, e não pode, enquanto nós não finalizarmos todo o processo administrativo, movimentar e nem sair do local onde ele está. Muito bem. Cássia, sobre a questão de supressão de árvores, seja para construção, né, a pessoa comprou um terreno, ou muitas vezes a gente sabe que a nossa região tem bastante vegetação, né, tem uma cobertura bastante interessante de mata, né, dentro da proporção do município, até pela questão das encostas, enfim, a preservação. Existe muita desmatamento ou corte irregular de árvores aqui no nosso município, e qual que é a orientação para a comunidade nesses casos? Assim, eu recebi poucas denúncias referente à supressão ou áreas que foram suprimidas sem autorização da prefeitura, né? Mas, em caso de supressão, eles devem realmente entrar em contato conosco na Secretaria do Meio Ambiente para informar. No momento que, se está vendo que está acontecendo isso agora, liga para lá que nós vamos dar um jeito de verificar, para pegar no ato já, na prática do ato, né? A orientação é, quem precisa fazer a supressão de árvores, sendo nativas, tem que apresentar um projeto na prefeitura.
Até 2 árvores não é necessário esse projeto, é só entrar em contato com a secretaria e pagar uma taxa da prefeitura. No caso, nativas. Nativas, sempre nativas. Só será necessária a autorização de exóticas quando elas estiverem em área de preservação. Mas então, a regra geral são as nativas, que geralmente as pessoas vêm nos questionando. Então, até 2 árvores nativas é só a taxa da prefeitura. Depois do pagamento dessa taxa, então, nós temos uma engenheira agrônoma que vai a campo fazer a vistoria e vai deferir ou não esse pedido. Então, não quer dizer que, porque pagou essa taxa, que o teu pedido, o teu requerimento vai ser autorizado. Porque ela vai a campo e vai analisar se essas árvores estão em área de preservação permanente ou não, né? Se elas constam na lista das espécies ameaçadas de extinção e qual é a finalidade, por que você quer fazer o corte. Então, para fazer o corte das árvores, precisa de uma justificativa. Sem justificativa, realmente não vai ser deferido. Acima de 2 árvores, então, quando for um terreno, né, maior, aí sim tem que apresentar um projeto. Então, de um técnico de meio ambiente, alguém da área ambiental, né? Daí é a mesma coisa, só apresenta o projeto, tem a taxa da prefeitura e é feita a vistoria. Porém, toda árvore que é cortada tem que fazer a reposição florestal, né? Então, a cada árvore nativa, 15 mudas de árvores nativas. Se for uma araucária, então são 15 araucárias. Essa ela não pode ser reposta por outra espécie nativa. Então, araucária, sempre 15 árvores araucárias, 15 mudas de araucárias. E quem faz, então, faz o pedido de supressão, já recebe no próprio alvará florestal, né, a quantidade de árvores que ela tem para fazer a reposição e o prazo que é de 1 ano para fazer essa reposição. Muito bem. Tem alguma espécie que é terminantemente proibida a sua supressão, a sua extração? Tem várias. Tem figueira, xaxim. Que não há possibilidade de reposição. Corticeira. Não, elas são imunes ao corte. Aí é mais complicado, né? Quando precisa, se é uma situação que tá a risco de queda, né? Então a gente tem que pesquisar ao Estado qual é a possibilidade da gente fazer essa supressão. Mas aí, se fizer a supressão, tem que fazer obrigatoriamente a reposição. Todas têm que fazer reposição. Qualquer dúvida, tu estás à disposição. Sim, sim.